Olá a todos, esse aqui é o nosso projeto de oficina de integração, é a Barista.io. Ela é uma máquina de bebidas quentes que a gente adaptou o conceito da máquina de uma coffee vending machine tradicional, né? A intenção dela é fazer bebidas quentes como café com leite, chocolate quente cappuccino, que a gente faz a introdução desses pedidos nela por um aplicativo via web. E ela tem suporte para 5 canecas, seria uma máquina residencial, para uso residencial. E o Paulo vai mostrar agora ela em funcionamento com mais detalhes sobre o procedimento de confecção das bebidas. Bom, eu sou o Paulo, agora eu vou apresentar um pouco como que a gente faz os pedidos aqui na máquina. Então é via software aqui, né, no navegador mesmo. A gente vem aqui, seleciona em qual posição, né, onde está minha caneca aqui. A gente tem os números, então tem os números dos slots aqui. E a máquina sabe daí qual posição está a minha caneca e onde ela deve fazer o meu pedido, certo? Então eu vou selecionar aqui, eu quero um café com leite na posição 2, de tamanho 120 ml. Eu posso agendar um horário para o meu pedido ficar pronto. Então, como agora é 14 horas no meu relógio, eu posso deixar esse horário que ela vai processar um pedido que está no passado, ou eu posso colocar as 14h01, por exemplo. Vou colocar aqui 14h01. Pronto, pedi. Ó, já deu 14h01 no meu relógio. Ela vai começar a processar. Verificou se tem caneca no sensor, no slot que eu selecionei. Primeiro ela despeja a água. Ela tem um delayzinho ali, para se pingar alguma gotinha de água cair dentro da caneca. Vai despejar o pó de café. Vai despejar o leite. Agora ela vai até o mixer. Uma por cima ali. E ela reinicia a posição, né, inicial, sempre com o slot 1 para frente. Aí a gente tem ali no software, vamos falar, aqui fica verde o pedido, certo? A borda, né? E a gente pode pedir para retirar. Ela vai dar mais ou menos 6 segundos de tempo ali para a pessoa retirar a caneca e ela gira o slot para frente, né? A posição que tá, a minha caneca para frente, para eu poder retirar. Daí mostra o LED vermelho ali piscando também. O LED vermelho está piscando, que é o tempo que eu tenho para tirar minha caneca aqui. E ela volta para a posição original. E o pedido é retirado da lista. Bom, depois da apresentação do Paulo sobre a máquina e o aplicativo, o funcionamento dela, dando mais detalhes, a gente vai discorrer um pouco sobre algumas coisas que a gente gostaria de falar sobre o projeto. E a gente preferiu fazer como se fosse uma conversa, assim, que eu acho que fica mais fluido e a gente consegue falar bem sobre as coisas. A ideia, então, né, a gente já falou antes, era pegar uma coffee vending machine e transformar ela para um uso doméstico. Então, a gente teve essa ideia de fazer um carrossel com canecas para você poder ter mais de uma caneca ali no produto e poder fazer para a sua família toda, né? Essa foi a ideia nossa. Fazer inteiramente por solúveis, a gente tentou no começo pensar em alguma forma de fazer, talvez um café coado ou até expresso, mas era uma coisa bem complicada e a gente acabou optando por fazer inteiramente por solúvel.
A máquina, a gente está usando uma máquina da Três Corações de cápsula de café normal. Acabamos optando por isso porque o termobloco e a bomba que vão nela são caros. A gente acabou comprando uma máquina usada, ficou mais barato e conseguimos acoplar tranquilamente no nosso projeto, acionando através de relés os botões dela, por exemplo. E, bom, e seria muito difícil a gente fazer sem um termobloco e uma bomba, que são... Na verdade são duas bombas, né? São duas bombas e mais um termobloco, tem um termostato, tem um sensor de fluxo junto ali, então é uma coisa bem complicada para fazer se não for já num modelo já completo ali, né, com uma placa que já está configurada para todos esses tipos de processo, né. E mais o mixer, né, que a gente coloca no final para mistura normal das bebidas, né, o mixer. Esse sistema com o mixer, coisa a gente viu lá no começo da matéria, fazendo pesquisas, né, sobre as máquinas que fazem essas bebidas, né. E, bom, acho que no mais essa foi a ideia. A gente está usando perfil de alumínio também para fazer esse acoplamento de tudo. Foi uma ideia no final boa, porque esses compartimentos eles são para esse perfil de alumínio, tamanho 20 por 20 milímetros. E acabou que ajudou na parte da montagem, assim, né? Ficou uma estrutura forte e muito boa, né? Outro ponto também daí da ideia, né? Atender então um núcleo familiar de até 5 pessoas ali, uma máquina para você ter em casa, com base em vending machine, e a ideia também de ter o software é que as pessoas podem programar em qual horário ela quer tomar a bebida. Então, se ela está chegando em casa, ela pode, do celular dela, no ônibus, onde ela estiver, programar ali para a bebida ficar pronta mais ou menos na hora que ela vai chegar em casa. Então, a máquina estando ligada na tomada, né, logicamente, e conectada à internet, tudo certinho, a ideia é que ela processe o pedido da pessoa bem próximo do horário que ela programou ali, então, no agendamento, né. Então, essa também era uma parte da ideia que a gente pensou para ser um negócio mais assim, automático, digamos assim. Por isso que a gente tem esses compartimentos com um tamanho razoavelmente grande, né? Dá para colocar aí até 200 gramas de Nescau, por exemplo, uma latinha de Nescau de 200 gramas, então, e você pode encher esses compartimentos aí e, e ela ir processando e fazendo os pedidos para você sem você ficar toda hora tendo que repor água e solúvel, né? Como, por exemplo, as máquinas de cápsulas, tem que toda hora lá colocar cápsula. Muitas delas têm um reservatório de água pequeno, então você tem que ficar toda hora enchendo. Essa daqui o reservatório é de 1,3 no final a gente acabou optando por usar o mesmo reservatório, né? Porque seria uma impressão complicada e a gente já vai falar um pouco sobre as impressões. E ela também tem um mecanismo correto ali onde faz a conexão com a água, né? Reservatório e água. Não precisaria pensar em algum mecanismo de conexão a mais ali, que seria alguma coisa mais trabalhosa. Então a gente colocou algumas coisas aqui, alguns problemas que a gente teve, soluções desses problemas no decorrer do semestre, né, que a gente teve na confecção da máquina. Né. O primeiro problema que a gente teve e que demorou um tempinho para a gente solucionar foi o problema de compactação. A nossa primeira ideia foi colocar como se fosse numa vending machine, então isso aqui a gente utiliza um parafuso de Arquimedes para fazer para soltar o solúvel normal, e a vending machine, o parafuso de Arquimedes fica na horizontal. No primeiro teste que a gente fez, o leite em pó ele compactou e não saía de jeito nenhum. E a gente acabou encontrando essa forma de colocar ele na vertical. Foi uma ideia boa, mesmo assim, e foi uma ideia boa também porque a gente conseguiu organizar melhor os compartimentos em cima do carrossel. Mas mesmo assim ele continuou compactando um pouco, então a gente colocou algumas, posso falar, abraçadeiras de nylon aqui dentro, e que vai batendo no leite em pó e vai descompactando, e agora ele está fluindo muito bem, está saindo muito bem com esse sisteminha, né? Poderia ter feito alguma coisa mais complexa, mas dessa forma ficou ótimo. Além disso, a gente teve um probleminha com a demora na impressão das peças, então
Todos os compartimentos são em 3D, o carrossel é em 3D, o suporte para o nosso motor de passo fica aqui centralizado também é em 3D. Então demorou um pouco e isso acabou acarretando num atraso na nossa na confecção, né? Não na confecção, na montagem da cafeteira em si. E além disso, na montagem mais final, a gente teve alguns problemas com a disposição das peças, mas não no sentido de disposição das peças, acabou tendo muitos fios, então foi uma coisa bem complicada, a gente teve que montar os fios e aí tinha algumas conexões que não ficaram tão certas, tivemos que usar muitos conectores, muita paciência também para montar isso aqui. Mas no final deu tudo certo, tudo funcionando e ok, assim, né? Mesmo com um tempo a mais que a gente gastou, deu certo. Os sensores ultrassônicos, a gente quis colocar sensores ultrassônicos aqui mais para determinar se ainda tinha solúvel dentro do compartimento. É uma coisa que as máquinas normalmente não têm, é mais difícil de encontrar, talvez um sensor de zero, para quando realmente não tem mais nada. Mas o sensor ultrassônico a gente optou para saber o nível. E no final a gente viu que não eram tão eficientes, né? Eles têm uma precisão muito baixa e acarretou também no outro problema que eu falei da questão dos fios, porque são 4 fios por sensor ultrassônico, então são mais 16 fios e São acabou 20 fios ao total, né? 20 fios ao total. O outro sensor até tem uma utilização ok, que é um sensor para saber se tem caneca ou não no slot que você pediu a confecção da bebida. E esse sensor até ok. Agora os outros sensores a gente viu que não eram tão necessários. Talvez optar por um outro sensor do tipo infravermelho, que foi uma ideia que a gente teve também, que a gente pensou, mas a conexão ia ficar um pouquinho mais complicada. A gente acabou optando pelo ultrassônico, que faria as duas coisas, faria tanto saber se tinha ou não, quanto nível, e acabou que pela precisão deles não é uma coisa muito boa de se colocar. Um problema que a gente teve também mais para o final da montagem foi o NEMA 17. O NEMA 17 ele é um motor de passo que tem uma força relativamente boa, ou a gente achava que tinha uma força relativamente boa, e no final ele acabou tendo problemas para rodar o carrossel com canecas de cerâmica, que era o que a gente pensava em utilizar, né? O peso ficou muito grande e ele acabou tendo algum probleminha para isso. Tanto é que a gente reduziu também a questão da quantidade da bebida, né? O volume da bebida que a gente iria confeccionar. Mas isso foi sanado com alguns poréns, né? Se quiser falar sobre a questão do driver que a gente usava também. O driver A4988, ele era bem simples assim, né? Em teoria, de acordo com o datasheet, dizia que aguentava até 2 amperes, mas na verdade, a hora que chegava em 1 ampere, ele já queimava. Então a gente queimou, acho que uns 3 ou 4, acho que foram 3, né? E o NEMA ele pode ir até 1.6 ampere, né? A corrente nominal do NEMA é de 1.5 a 1.7. E aí a gente solucionou isso, né? Depois de queimar alguns e ficar perdendo tempo com isso, a gente solucionou comprando um driver novo, que é o TB6600. Muito mais forte, né? Ele aguenta até 4 amperes e vai de 9 a 42 volts, então além de ter regulagem da corrente, né, você consegue ali com alguns switches setar a corrente e também os microsteps. E aí a gente conseguiu um ajuste bacana aí. Uhum. E também a gente tinha as rodinhas embaixo do carrossel, que eram as rodas bobas, aquelas de móveis, e elas não tinham um mecanismo muito bom, elas travavam bastante. E também, depois de um tempo, perder um pouco de tempo ali tentando fazer funcionar, a gente decidiu mudar para rodas rodízios, né? Uhum. Uma rodinha em gel, que gira bem, então a gente ajustou de volta o carrossel ali, né? Onde ficam as canecas, para rodar mais fluido, né? Mais fluido. A intenção dessas rodas bobas era não deixar a carga, o peso do carrossel em cima do NEMA, então era para o NEMA só fazer a rotação e o peso ficar em cima das rodas bobas, mas infelizmente elas travavam muito, tinham muito problema e geravam atrito que também prejudicava essa rotação do NEMA. Na verdade ele chegava a travar mesmo, né? O mecanismo da roda boba
não funcionava muito bem, não sei se estava mal feita e realmente travava o giro do motor. Eu acho que era um produto muito simples e que não iria funcionar bem mesmo. Se quiser falar mais algum tópico... Bom, com relação ao processamento dos pedidos ali no software, a gente está usando uma integração aqui com o AWS IoT Core, que nada mais é do que um PubSub. Então a gente tem um servidor back-end que processa os pedidos a cada 15 segundos ali, né? Não tem necessidade de ficar processando tão rápido, porque enquanto ele está processando uma bebida demora em torno de 1 minuto, talvez, um pouco mais, para ficar pronto. Então a cada 15 segundos ele processa o pedido, verifica se tem algum pedido para ser feito e manda fazer. Então, quando ele manda fazer, ele manda pro tópico que o ESP se inscreveu, né? Então, ele joga numa fila de mensagens. E a gente teve problema ali de algumas vezes, ou desconectar o ESP e tal, fazendo os testes aqui. Ou, por exemplo, também, pensando num caso real, desconectar a máquina tomada e processou algum pedido e mandou para a fila. Aquele pedido ele fica lá por um tempo, e assim que você liga a máquina vai pegar aquele pedido da fila e vai processar. Então, como a gente, quando você liga ela começa com a memória zerada, né? Ela no caso, acabava processando esse pedido. Se tivesse repetido dele processado, o backend tivesse processado ele mais de uma vez e mandado para a fila, o ESP acabava recebendo 2 mensagens do mesmo pedido e processando eles, fazendo às vezes em cima da mesma caneca, então tendo chance de transbordar ali. E isso também é uma coisa assim, que pode acontecer, né? Tem muitas máquinas que acabam acontecendo isso. E no máximo tem uma bandeja embaixo para onde escorre o líquido, né? Depois você tem que retirar da bandeja. No nosso caso a gente tinha a ideia de colocar a bandeja, a gente acabou não colocando. Então acabou ficando sem aí mesmo. Acho que é isso, questão do software aí, isso daí eu acabei corrigindo da seguinte forma, né? Eu verifiquei então se tem um ID do pedido repetido no ESP e ignoro, né? Não processa nada caso aquele pedido esteja na memória do ESP. Então ele consome a mensagem da fila e ignora o pedido. Então ele só faz uma vez. Bom, basicamente isso. Teria outras formas de solucionar, daria para deixar o algoritmo todos mais complexos e sanar todos esses problemas, mas acho que levaria muito mais tempo e tal para ajustar tudo 100%. Foi isso que a gente conseguiu fazer no tempo aí que a gente teve disponível e de certa forma ficou bom, funciona bem. Se não ficar desligando a máquina, não ficar interferindo muito não incomoda ele funcionar, né? Ela funciona bem e faz tudo certinho. A gente acabou demonstrando com um pedido só, mas a gente já testou, ela faz mais de um pedido. Às vezes falta um pouquinho de força do NEMA, quando as canecas já estão meio cheias ali, né? Que poderia ser solucionado ou utilizando um motor mais forte, ou utilizando uma redução simples ali, que talvez de 3 para 1 já teria essa solução, né, de problema de torque dele, né? O problema é que a gente começou a perceber esses problemas, mas agora no final, né, quando a gente realmente começou a fazer os testes, depois que a gente recebeu as peças para colocar as coisas em cima, né, o carrossel, que demorou um pouco para chegar, e aí nos testes a gente viu esses problemas, acabou ficando um pouco em cima da hora, infelizmente, mas a gente conseguiu corrigir como deu aí, tentando gastar a menor quantidade possível de dinheiro possível, que foi também uma coisa que a gente acabou passando um pouco do ponto. Nosso orçamento era para R$1.000 no máximo. Chegou a 2.000, cara. Tá, 1.800 mais ou menos, e a gente ainda vai gastar mais um pouquinho comprando canecas para apresentação, que vai dar em torno aí de R$2.000. Vai dar no total R$2.000, porque tem algumas coisas ainda que não foram colocadas nessa última semana. Mas, vai dar uns R$2.000. Mas eu acho que foi um projeto bem desafiador, principalmente a partir do momento que a gente começou a testar as coisas para valer e vimos que tinham alguns problemas que eram um pouco mais complicados de sanar, mas que no final a gente conseguiu fazer dar certo. Não talvez do jeito que a gente pensava no começo do semestre, né? Mas foi muito aprendizado essa máquina aqui. Foi um aprendizado muito grande pra gente, porque foi bem desafiador e a gente conseguiu fazer ela no final rodar bem, né? Então acho que no mais é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e... Essa é a Balista.io. Essa é a Balista.io.